fazer uma breve introdução, né, do que seria o projeto integrador, e aí depois eu gostaria que os professores que já trabalharam, que relatassem ali como é que é a sua experiência, né, com o projeto integrador, e que os professores que ainda nunca trabalharam, né, para que possa abrir um espaço aí para vocês tirarem dúvidas, enfim. A ideia, né, dessa primeira reunião é a gente compartilhar um pouco de um conhecimento mais geral, né, abrangente sobre as disciplinas e manter aquele grupo para vocês irem trocando ideia. Uma coisa que é bem importante também é cada professor de um projeto integrador específico ter muito contato com os professores daquele semestre, né? Então, o que eu queria começar mostrando para vocês aqui, vocês já devem ter visto, né? Mas a gente tem o projeto integrador no primeiro, segundo e terceiro semestre. E assim, resumidamente, né, se a gente for lá aqui no PPC e procurar por projeto integrador, vocês vão ver que sempre ele está falando a mesma coisa, né? Elaboração de um projeto, protótipo de aplicação, utilizando os conceitos das disciplinas do primeiro período, documentar o desenvolvimento do protótipo, utilizar ferramentas, blá, 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 blá. O projeto integrador 1, 2 e 3 é bem parecido até mesmo, né? Aqui a ementa, essa parte aqui do plano de ensino. Porém, o que seria, né, mais diferente ou mais específico seria que cada um desses projetos integrador, a ideia é que a gente construa algo, né, um projeto, né, de verdade ali, contendo o máximo possível, né, de conhecimentos que foram abordados durante o semestre. Então, eu nunca trabalhei com um projeto integrador diretamente, mas eu, como leciono, né, construção de páginas e web design em alguns semestres, basicamente o projeto integrador 1 é desenvolver o front-end de algum projeto aí, de algo um pouco maior, né, que vai evoluir nos outros dois projetos integradores. Aí dá para usar alguma coisa de lógica, às vezes. No primeiro módulo, Introdução à Arquitetura de Computadores e Rede de Computadores, é um pouco mais difícil de incrementar, né, de colocar no projeto. Mas dá, aí vai depender muito da ideia, né, do projeto que o aluno está criando em questão. Então, assim, resumindo, né, projeto integrador, a gente tem no primeiro, segundo e terceiro semestre. A ideia é trabalhar na prática um projeto por grupo que envolva maior, né? Todos seria o ideal, mas é difícil. Mas pelo menos a maioria das habilidades, né, que os alunos conseguiram nas disciplinas daquele semestre. Então aqui basicamente é um front-end de algo, pode ser um software, um sistema, web, alguma coisa assim. Aqui evolui um pouco, já a página vai ter mais interação, já pode-se começar a construir toda a documentação, tanto do sistema quanto do banco de dados, envolvendo orientação a objetos. E no projeto integrador 3 já tem banco de dados, né? Dá para aplicar alguma coisa, às vezes, com estatística, programação para internet, as páginas já vão ser mais evoluídas, né? E para finalizar, uma particularidade de projeto integrador, vou vir aqui em projeto integrador 1, mas todos são iguais. Basicamente, o projeto integrador é uma disciplina de 40 horas e ele é todo presencial. Então, no TSI, nessa grade nova, a gente tem os 40% EAD. Só que como essa é uma disciplina de extensão, né, ela não tem essa carga horária à distância. Tá, mas como assim é uma disciplina de extensão? Eu disse que a gente vai construir projetos práticos, né? E esses projetos reais, eles devem vir de uma demanda externa. Então, é por isso aí que ele acaba se caracterizando como um projeto de extensão. Então, acredito que esses são, assim, o resumão, são os detalhes, né, de como funciona o projeto integrador no TSI. São 2 aulas semanais, não tem carga horária à distância. Beleza? Então, coloquei aqui só rapidinho, né, o PPC do curso, né, para passar essa geral para quem ainda não conhecia a disciplina. E acho que não sei se alguém levantou a mão ou ouviu alguma interação aqui. Talvez foi no chat. Alguém tinha. Tá. Beleza, acredito que não, né?
Então agora, né, caso alguém tenha alguma dúvida dessa parte mais introdutória, a ideia agora é a gente trocar ideia, né? Os professores que têm mais experiência falar como eles já tocaram, a disciplina, o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar. E aí a gente vai, né, fazendo aqui um brainstorm. Pode dizer, Fábio. O Fábio, né, é interessante que ele participou de projeto integrador 1, 2 e 3 já, então, e criou junto com o Diógenes até na época um material bem bacana. Então, ele acho que tem essa experiência, né, de como acontece ali nos 3 semestres. Pode falar, Fábio. Boa tarde, pessoal. Só complementando aí, Thiago, né, você falou da questão da extensão, né? Eu imagino, talvez algo que a gente não esteja nos preocupando ainda, que seria como que a gente registra isso, né? Em termos assim de como que a gente depois vai comprovar, né, que isso aconteceu e que foi extensão, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe, agora. Sim. Às vezes no próprio registro das aulas citar, né, quem são os demandantes, é, a documentação desses projetos, né, a partir do segundo semestre mais que documenta, talvez deixar bem discriminado ali, né, quem são os demandantes, né, quem que é de comunidade externa que está envolvido nos projetos, né. Beleza? Bom, disso, desse geral, né, disso que eu falei, assim, os professores novos têm alguma dúvida, alguma coisa, ou dos professores que já têm alguma experiência, tem alguma coisa aí para acrescentar? Desse overview? Bom, aí então eu queria que os professores, né, que já trabalharam com o projeto Integrador 1, desse aí, né, um relato, explicasse ali mais a fundo, né, o que deve ser construído, o que deve ser criado, para que os outros professores vão, né, ir captando também. Por exemplo, os professores que estão em projeto Integrador 1 agora, eu acho que o Fernando já trabalhou, o Carlos não, né, em projeto Integrador. Não, ainda não. É a primeira vez. No primeiro, né? Tá. Bom, aí quem já trabalhou, se puder falar mais ou menos ali como é que funciona, como é que vocês se organizam. Beleza. Posso contar a minha experiência com né? Eu tentei pegar ali o cronograma que o Fábio fez, tá? Eu cheguei assim no meio, né, do curso, vamos dizer assim, e então já tinha passado algumas aulas, né? E aí tentei seguir aquele cronograma, claro que ficou muito apertado, mas aí a gente conseguiu dar, eu e o professor Felipe, né, a gente conseguiu dar Git para eles e falamos bem por cima de Scrum, história de usuário, e aí ensinamos também um pouco falar sobre como fazer um pitch. E no final eles fizeram um pitch para a gente como se estivessem vendendo, se estivessem querendo patrocinadores para o projeto deles, né? Basicamente foi essa o que deu para fazer, né? Agora a gente está rodando de novo com o Carlos Selva. E assim, o que eu senti nesse 1, né? Realmente parece que o projeto Integrador 1 é uma área para eles apresentarem o que eles já estão desenvolvendo já em construção de páginas 1, web design, né? E aí ficou como um conhecimento à parte a questão do Git, né? Então que eles não sabiam o que era, né? Foi bem bacana eles já saírem dali no início do projeto, já sabendo Git, manipular. E também conhecer um pouquinho sobre metodologia ágil, né? Então, basicamente isso.
né? Se eu fosse dar uma opinião, eu acho que o projeto integrador ele teria que ser alguma coisa fora do que eles estão no convívio deles. Assim, não que seja fora do convívio, mas alguma coisa realmente diferente do que eles já estão aprendendo. Vou tentar dar um exemplo. É como se O fosse tema, assim, por exemplo, tu fala? é o tema, por exemplo, se eles já estão estudando HTML e CSS, eu acredito que um projeto integrador é a hora deles tentarem aprender uma coisa que eles não estão aprendendo, entendeu? E aí tentar colocar isso em prática. É muito parecido com o que as empresas tipo tentam fazer quando você, tipo assim, eles te dão 2 horas do teu dia para tu trabalhar num projeto pessoal teu, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu queria dar. Seria a área pro aluno falar assim, cara, eu sei que a gente está trabalhando aqui com HTML, CSS, sei lá, e aí, tipo, queria fazer um site meu aqui, só para aprender mesmo. E queria colocar uma tecnologia aleatória que eu vi no YouTube. E aí, sei lá, assim, eu queria dar mais liberdade para eles. Essa é a verdade, entendeu? Que eu pensei assim como melhoria, eles terem um pouco mais de liberdade para poderem pensar o que eles vão querer integrar no projeto deles. É isso. Entendi. Como tecnologias novas, né, já entra o próprio Git que tu falou, as metodologias ágeis, né, que são coisas ali que a gente não está especificamente em nenhuma disciplina contemplando. O projeto integrador já é meio que para isso. E uma novidade, né, que a gente tem nesse semestre é que a gente tem um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cultura. O professor Heitor, não sei se todos conhecem, né? Ele foi cedido para o Ministério da Cultura e junto a isso a gente fez uma parceria. E por quê, né? Como que é essa parceria, resumidamente? Lá eles têm muita demanda por sistemas ou pequenos sistemas, né, funcionalidades para ser embutidas nos sistemas que eles têm lá. E como a gente sempre precisa de demandante, nesse semestre ele vai não trabalhar em conjunto, mas ele vai, até hoje eu acho que ele vai participar da aula junto com você e com o Carlos para trazer algumas demandas. Então ele vai trazer algumas demandas externo, né, para que vocês trabalhem com os alunos nas soluções, entendeu? Então já vai fugir um pouco assim da área ali da zona de conforto, né, dos alunos. Porque muitos alunos realmente eles pegam, eu trabalho com tal coisa, eu gosto de tal coisa, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo e tenta desenvolver uma solução para eles mesmos, né? Então agora já vai vir uma demanda de uma empresa real, né? Assim, um pouco mais uma demanda assim mais real, né? Você disse que tu seguiu Legal isso aí, tipo, eles pegarem uma vivência ali e possivelmente vão ter que fazer alguma coisa que está fora do escopo que eles estão aprendendo, né? Vamos dizer assim. Isso. Aí o pessoal que está no segundo e no terceiro já tem a ideia, o projeto já está encaminhando, então a ideia é evoluir, né? E tu falou que tu seguiu um cronograma, né, que o Fábio te passou. E depois, eu sei que o Fábio e o Jorge, na época, criou todo um material. Aí se vocês puderem depois só compartilhar esse material para os demais poder usar também, né, ou pelo menos se basear, se nortear. Você tem ele aí fácil para mostrar? Ou o Fábio, ou o Diógenes, não sei. Eu tenho no Google Drive, eu posso entrar aqui para mostrar. Tá. Acho que o Fábio tem, que ele é o dono. No semestre passado, Thiago. Oi? Fábio, desculpa. Só que o Heitor já entrou em contato com a gente, comigo e com o Fernando, e já está confirmado que ele vai visitar a turma hoje para fazer uma introdução. Beleza? Ótimo, beleza. Já tá acordado aqui, já tá tudo certo.
Vai lá, Fábio, desculpa. O Fernando, sim, tem um material que eu e o Diógenes a gente organizou, né, e compartilhou semestre passado. Eu imagino que seja esse, né, que você está se referindo, né? Isso. Vou recuperar aqui, ver como é que tá. Oi, pessoal. Oi, James, pode falar? Tá, não, beleza. Escutando aí a fala do Fernando, até me preocupei, assim, sabe? Porque eu tô no projeto Integrador 3 e, assim, o que eu fiz uma avaliação diagnóstica e tal na sala, e eu entendi que uma das grandes demandas dele lá que é uma continuidade de um projeto que eles começaram lá no 1, é exatamente a falta de conhecimento do que eles não aprenderam no decorrer do curso. Assim, tipo, como é que eu vou fazer versionamento se eu não sei Git ou outra coisa? Como é que eu vou fazer documentação se eu não sei isso, se eu não sei aquilo? Como é que eu vou fazer banco de dados se eu não estudei isso? Então, assim, é uma das demandas que eu vi ali no detalhe que é um problema lá no 3, né? E aí tem outros pontos que eu queria ver com vocês. Que, por exemplo, houve muita desintegração dos grupos no decorrer dos períodos, né? Sei lá, por reprovação de aluno, porque o aluno desistiu, ou alguma coisa do tipo. E aí, chega no projeto Integrador 3 agora, às vezes é o grupo de um aluno único lá, né? Então, assim, só tem um aluno com aquele trabalho e com aquela demanda para ser resolvida. Outro ponto é que a gente tem alunos que fizeram transferência do vespertino para o noturno e por algum motivo o trabalho está no vespertino, e aí no vespertino é um framework e no noturno é outro framework. Então, assim, são alguns detalhes assim que a gente precisa entender como é que vai tratar no decorrer do curso. Aham. Esse problema ele pode acontecer muito, né? Porque nem todo mundo que começa no primeiro tá no terceiro junto com o seu grupo. Aí tem que ir fazendo alguns rearranjos ali, né? É, o... Tem um pessoal que só trabalhou no 2. Quem que já trabalhou no 3? Fábio já trabalhou no 3, né? Que tu passou em todos. Acho que o Hugo já trabalhou no 3. Que assim, Eu no 2 no 3. normalmente isso realmente acontece, né? Eu sei se vocês têm alguma dica, assim, Já alguma acontece ideia. do 1 pro 2. Né? Mas assim, pela minha experiência, é o tipo de coisa que vai sempre acontecer, tá? Não é fazendo um discurso desanimador, não. Eu não sei qual foi o colega que falou aí antes, mas só pra gente alinhar. É porque normalmente, pelo menos as experiências que eu tive, é que, por exemplo, teve uma galera que não teve acesso a banco de dados porque ficou muito tempo sem professor. Porque teve professor que saiu porque passou outro concurso, ou porque saiu para licença, ou porque era professor substituto e o contrato... e a pessoa acabou passando no concurso e saiu e ficou um tempo sem até entrar um outro professor. Então, esse tipo de situação, volta e meia vai acontecer. Nesse tempo que eu estive no IF, todo semestre a gente tem algum tipo de situação do tipo. Por mais que a gente se planeje, não tem como a gente evitar, né? E essas transferências de turno entre alunos também sempre vão acontecer, e dissolução de grupo também sempre vai acontecer. Dificilmente a gente vai conseguir contornar isso, né? Sim. Em relação, pelo menos, à questão de conteúdo, o que a gente pode fazer como professor é tentar passar alguma coisa ou outra, né? Na minha experiência, quando eu estava com uma turma que não teve acesso a professor de banco de dados, eu deixei eles com acesso à minha turma de AD, né? De banco de dados do TDS. A sala é auto-instrucional, praticamente. Eu deixei lá, falei assim, olha, eu vou abrir aqui para vocês podem utilizar de todo o material, e toda vez que a gente tiver aula de projeto integrador, se vocês tiverem alguma dúvida referente a banco de dados, vocês podem trazer para a aula que a gente tira. Foi uma forma que eu
que naquela ocasião eu tentei ajudar a turma, né? Mesmo porque não daria, com 2 horas por semana, para ficar dando aula de banco de dados e esquecer para integrador. Então, o que eu tentei fazer na ocasião foi essa, mas foi uma solução pontual, assim, né? Paliativa. Eu realmente não consigo pensar em algo para solucionar esse tipo de questões que foram levantadas aí, né? Acho que a gente tem que pensar numa solução na hora ali que é meio que trocar o pneu do carro com o carro em movimento mesmo. Nesse caso específico é complicado, porque teve aluno que às vezes não teve a disciplina, né? Porque assim, né? O ideal é que o aluno ele aplique naquele projeto o que ele está aprendendo naquele semestre, né? Então esse problema não deveria acontecer, mas como o próprio Hugo falou, isso acontece, não tem como. E sobre essas trocas, né, de período, teve um aluno que me procurou esses dias, que ele queria continuar com o grupo dele, mas foi desfeito. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, cara, você pode estar trabalhando um dia numa empresa em um projeto, né? E aí, daqui a algum tempo, tu muda para outra empresa, tu vai ter que encontrar um outro grupo, você vai trabalhar com outro grupo num outro projeto, né? Então, acho que os grupos eles vão se desfazer, refazer. A gente tem que tentar pegar e reencaixar. Eu falei, um dia tu pode estar trabalhando na Microsoft e daqui a alguns dias você ir para Google. Você vai querer levar teus colegas, teu mesmo projeto? Não, você vai começar a trabalhar um novo projeto, né? Então, talvez tentar fazer isso. Pega ali a galera, algum grupo que se desfez e tenta reintegrar, né? Agora, sobre o conteúdo que passou, aí é complicado. A gente tem que tentar ir organizando isso, né, para que no semestre ali esteja tudo bem alinhado. Até teve alguns grupos, né, no semestre passado que relataram, né, que estava tendo dificuldade no projeto integrador, porque às vezes o que estava sendo pedido no projeto integrador eles ainda não tinham visto o conteúdo na matéria. Então, por isso que é bem importante os professores do projeto integrador ir conversando com os professores da disciplina. Então, por exemplo, lá em projeto integrador 1, quando o professor quiser pedir o protótipo ou o início do site, é interessante ele perguntar para mim se já dá para pedir isso, né? E a mesma coisa acontecer nos outros semestres. Ah, legal, vou começar a pedir a documentação, vou pedir o diagrama de classes. Mas será que o aluno já aprendeu isso, né? Então, isso também é um ponto interessante, assim, que chegou para mim já. Só complementando aí, a questão do versionamento que o Diego colocou, desde o primeiro semestre a gente dá uma iniciação ao Git lá, a gente tem uma aula só para isso, né, Fábio? Quando a gente está no primeiro semestre, a gente faz isso. E a ideia é que a gente dá essa base para ele, para que eles possam aprender na prática. Mas o que a gente observa, pelo menos eu, vendo o projeto Integrador 1, é que os alunos, eles pegam aquele conhecimento, colocam debaixo do bolso e não usam. Tanto é que vocês podem verificar aí que a grande maioria deles fazem o upload do projeto deles, a atualização do Git, via web. Não fazem versionamento de fato, né? Então, ou seja, não é por falta da gente passar, né? Mas é por falta deles realmente quererem aprender na prática. Eu acho que é uma coisa que eu sempre, quando eu estou na matéria de projeto integrador, eu falo assim, isso aqui é importante para vocês, porque é coisa que vocês vão estar utilizando quando estiverem trabalhando lá fora. Mas fica de cada um, né? Não adianta agora chegar no terceiro semestre e falar que não aprendeu nada. Foi nada, sabe, gente? Beleza, isso é importante também, né? Pode falar, Fernando. Só acrescentar o que o Diógenes falou, assim, eu também, nas minhas matérias, eu gosto de usar bastante, tá, o Git, falo com eles, se eles não tiverem nenhuma base de Git, pelo menos daqui eles vão ter que sair, porque eu gosto de ter as entregas todas no Git. E aí eles acabam forçando eles, né? Cada atividade da commit, da push e projeto final também ensinei a eles a dar o pull request. Então, para eles foi uma coisa nova, quase ninguém sabe o que é, então
Eles gostaram bastante, pelo menos nas que eu leciono, nunca tive nenhuma reclamação. Beleza, às vezes assim, vai ter uma ou outra turma que vai ter mais dificuldade em um outro assunto, enfim, né? Tu quer mostrar aí o material, Fábio? Pode ser. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Nesse semestre eu estou dividindo a matéria com a Ana Carolina, né? Acho que ela está online aí também, professora Ana. E deixa eu apresentar aqui rapidinho. Eu vou tirar aqui, tá, Thiago? Tirei já. Então a gente tem organizado aqui no NEAD, né? A gente está utilizando o PapLab. Então, como lá é um laboratório que não é gerenciado pela CDTI, né, do campus, né? É um laboratório mais livre. Então a gente tem as regras de utilização, os estudantes assinam um termo em relação a notebooks, né? Lá é um laboratório legal para esse tipo de matéria, né, que é projeto. Então, tem mesas redondas, a única limitação é o espaço, né? Então, não para turmas maiores não funciona, né? A nossa turma, né, Ana, está com 19 pessoas, está no limite do limite. E aí tem um computador por equipe, né? Então, casou bem assim, né, para essa matéria, nesse período. Então, a gente tem essa divisão por sprints, 4 sprints aqui. Isso é projeto integrador 3, tá? E aí, deixa eu abrir o plano de ensino. Esse plano de ensino, ele vem sendo ajustado, assim, né? Um detalhe ou outro, desde lá do primeiro período, desde o primeiro projeto integrador 1, né? Você vai ver que ele é bem parecido, né? Muda, claro, que as habilidades, né? O conteúdo, que vai de cada período, né? De cada projeto integrador. Mas acho que o interessante aqui, não sei como é que vocês fizeram a divisão, né? Eu tenho feito as divisões assim, né? Quando eu trabalhei com o Diógenes, né? Com o Heitor e agora com a professora Ana, né? Então, a nota de avaliação dos próprios estudantes, compondo 30% da nota. Então, eles mesmos fazem uma autoavaliação e avaliação dos membros da equipe, né? Então, a gente coleta essas avaliações a cada sprint. Eles fazem essa avaliação, a gente chama de retrospectiva da sprint, né? Está lá dentro do Scrum. Depois, uma nota dos professores da matéria, compondo 40%. Então, ao final de cada sprint também, no caso eu e a Ana aqui, a gente vai fazer uma avaliação da sprint e vai pontuar. E depois, lá no final do semestre, né, uma apresentação final para uma banca, que é mais 30%. Uma banca de pessoas aí que sejam relevantes, né? De repente, os professores do semestre, que tiveram ali um pouco próximo dos projetos, ou professores que vão pegar essa turma, né, num projeto integrador, pensa que é do 2 para o 3, né? Você convida alguém que já trabalha no 3, que a pessoa já vai ter um contato ali com o projeto, isso ajuda também a integrar. E, principalmente, os clientes, né, ou as pessoas que representam esses clientes, a gente sempre convida para poder participar. É uma forma de dar um retorno, né, para essas pessoas que às vezes são de fora do FB e para elas virem também aqui conhecer a nossa unidade, o nosso campus, o que a gente tem feito, né? Então aqui, sei lá, o Thiago já participou de vários, né, dessas apresentações. Não me recordo se mais alguém aqui já participou, né? Então essa é a questão de nota, a bibliografia está lá do PPC, né, e a gente tem um cronograma, tá? Esse cronograma eu acho que é o que o professor Fernando tinha comentado, né? Claro que aqui é do projeto integrador 3, então vai estar diferente esse planejamento. Mas basicamente, né? A gente tem um começo ali para reorganização das equipes, que é justamente isso que o James estava
relatando, né, essa dificuldade de ter que trabalhar com essa reorganização. Aqui, no nosso caso, a gente já conseguiu fazer essas realocações, né? Estava bem fragmentado mesmo. Então, a gente tem 5 grupos aqui no Projeto Integrador 3 do Vespertino. A regra aqui que a gente utilizou, máximo de 4 pessoas, tá? E o mínimo de 3, né? Claro que aqui deu certo, né? De satisfazer as condições. A ideia era... Eles vieram já com algumas ideias, né? De projetos anteriores. Aí a gente foi avaliando. Vocês vão ver que essa numeração dos grupos aqui, eu tentei seguir o que já estava posto nos semestres anteriores, né? Então, sei lá, esse grupo aqui, que era o grupo da Maria Vitória, lá quando eles estavam com o projeto, era o grupo 2. Aí eu mantive isso daqui para casar com o repositório que eles já tinham, né? Eu acho que isso aqui é algo interessante, né? Aqui no IFB, a gente tem uma organização no GitHub. Então, os repositórios são criados dentro dessa organização, né? Os outros docentes conseguem acessar, a gente consegue cadastrar outras pessoas para acessarem, né? Então, não fica meio que perdido, né, esse repositório. Então, ele fica associado aqui ao IFB. E aí, eles têm um time aqui dentro do GitHub, aí a gente atualizou esse time, com os integrantes atuais, e eles têm acesso ao repositório lá dentro do time, né? Aí aqui tinha vários casos, tinha repositórios que estavam atualizados, né, do semestre passado, tinha repositórios que não estavam atualizados, que era do primeiro período, e aí eles foram para o Projeto Integrador 2, trabalharam em outro projeto, e agora voltaram para o projeto que estava lá no Projeto Integrador 1, né? Então tem essa dinâmica aí. Tá? Aí a gente foi tentando comportar tudo isso daqui, né? Aí, por exemplo, alguns estudantes que estavam sem grupo, a gente sugeria, né? Tem esse grupo aqui que está com tantas pessoas, você pode verificar, né, o trabalho, ver se você tem interesse em ingressar, né? Então, aqui deu certo de fechar desse jeito. Aqui é a assinatura do termo, e aí lá tem o patrimônio, né, que é o notebook que cada equipe usa, tá? Isso aqui num cenário de um laboratório comum não precisa, né? Isso é mais uma questão daquele laboratório em específico. Bom, o que mais que tem? Aqui no NEAD, aqui já dentro da Sprint 1, que vai começar a semana que vem no nosso cronograma, tem o template da documentação do sistema, né? Esse foi um template que a gente foi construindo, né? Eu, o Diógenes, o Heitor, a gente foi construindo isso daí. Eu sei também que à noite, né? Acho que o Gustavo tem um material que ele compartilhou lá no grupo também, né? Que é um pouco diferente, mas acho que agrega também e contribui para o propósito, né? São só formatos distintos, tá? E aí, nesse semestre, como já teve o projeto Integrador 3 semestre passado, a gente colocou 2 exemplos de documentação de sistema aqui para essa turma agora, né, poder ter uma noção do que é esperado no final dessa matéria, né, em termos de documentação. Aí a implementação vai variar, né? Aí o template de documentação do sistema a gente compartilha pelo Docs mesmo, né? E sugere que eles façam a clonagem, tá? desse template. Aí eles podem trabalhar online nesse documento. Aí sempre que finaliza a sprint, gera um PDF, vai para o GitHub, né? Para o repositório. E aí a gente avalia o que é entregue em cada sprint somente pelo repositório. A gente não recebe nada por e-mail, é tudo pelo Git. Então a gente tenta induzir ao máximo que eles usem o Git, até para ficar mais fácil de controlar, né? A data das entregas, está tudo bem registrado ali, né? Tem funcionado bem, né? Não tem tido muito conflito nessa parte. E aqui está um sumário, né, do que tem no Projeto Integrador 3. Eu até comentei com o James, né, James? A gente deu uma conversada pelo WhatsApp. Então, a gente tem esses itens aqui. Aqui ainda dá para fazer alguns melhoramentos, né? Que tem que alinhar junto com os professores das matérias, tá? Então, a gente tentou fazer um alinhamento inicial no semestre passado. Esse semestre ainda tem que revisitar, né, esse realinhamento, tá? Aqui está mais relativamente melhor esse semestre, porque a Ana, né, ela está como professora de PI3 também, então já fica bem ok aqui esse alinhamento, né, para essa matéria de programação para a internet. Agora, estatística aplicada
com a Francilene, a gente conversou um pouco, né? Tem que alinhar melhor. Lá com o Diógenes também, né? Ver se a gente consegue alinhar melhor alguma coisa para inserir no projeto. E conversar com o Gustavo, né, Gustavo? A gente não conversou ainda sobre o que está sendo cobrado aqui no projeto, né? E fazer um alinhamento de cronograma para minimizar conflito, né? Bom, era isso, né, gente, assim, que eu tô lembrando de compartilhar, tá? Beleza. A gente falou um pouquinho do projeto integrador 1, do 3 e do 2, se alguém tiver alguma coisa assim para mostrar, para falar, uma experiência e tal. O 2 ali, uma coisa que eu já senti um pouco de problema, que às vezes é mais documentação, né? Tem a disciplina de documentação, mas tem também a de implementação. E às vezes não casa ali, né, o que está sendo pedido na disciplina com o que eles estão vendo na aula. Então, acho que esse alinhamento ali, igual esse finzinho aí da apresentação do Fábio, acho que é bem legal ter, né? Trocar uma ideia com os professores, tentar pegar o próprio cronograma de aula do professor, né? Pode falar, Gustavo. Thiago, você fala isso em relação ao noturno, porque assim, a gente já conversou no semestre passado que não dá para ter uma expectativa dos alunos implementarem alguma coisa conectando bancos de dados no segundo semestre. Eles chegam muito crus em lojas de programação e, às vezes, mal a gente consegue vencer a ementa de programação orientada a objetos. Agora, o template que o pastor mandei para o James, que o Fábio comentou agora há pouco, ele foi razoavelmente bem elogiado pelos alunos, embora realmente alguns falaram que viram coisas na disciplina de PI que não viram necessariamente na disciplina. Porque a gente começa cobrando documentação, tipo, quanto o software vai colar e vai custar, quanto tempo vai demorar para fazer, né? Que é análise de escopo e planejamento do projeto. Depois a gente trabalha questões de requisitos e algumas outras coisas mais práticas. Só que não dá para cobrar algo deles implementável que não seja um protótipo de baixa fidelidade, não muito diferente do que eles fazem em PI. A novidade é que eles podem fazer utilizando construtores de site. A gente vê muito aluno utilizando o Wix, utilizando o Google Sites, para gerar um protótipo minimamente razoável e documentando o back-end com modelagem de dados e diagrama de classes. Mas não dá para esperar uma expectativa dele conectando banco de dados com POO. No segundo semestre, isso não é nem um pouco razoável pela verdade dos alunos. Uhum. Mas eu acho que essa conexão final aí do software com o banco, eu acho que seria mais pro 3, né? Eu acho que no 2 é mais ter essa ideia de ligar tudo, de entender, de fortalecer a documentação. Eu concordo com o Gustavo. Mas eu acho que não deve, né, ter já essa conexão no 2, né? Eu acho que é mais aquela Tem parte nem ali da como, documentação, porque no finzinho de banco ali, né, que eles vão estar realmente vendo os SQLs, né? E acredito que no finzinho da disciplina de programação, eles vão estar aptos, talvez, a fazer alguma coisa, né? É mais o que eu disse lá em relação aos diagramas mesmo, né? Tipo, lá em PI, pedir um diagrama que ele já viu em análise, né? É mais nesse sentido. Diz aí, Fernando. Assim, agora eu tô dando construção de páginas 2, né? E, assim, realmente eles não vão ter nenhuma noção de banco de dados e de endpoint. Só que eu consegui, pelo menos na matéria de verão, foi um teste, né? Mas deu certo. Eu consegui com eles simular um banco de dados e um back-end, né? Então, a gente fazia um mock ali com um JSON e fazia também os endpoints com um JSON server. E aí ele subia na máquina e os alunos conseguiam, então, chamar aqueles endpoints que, na verdade, só ia lá e cuspia o JSON simulando um banco de dados, né? Então, assim, só para falar aí mesmo que, assim, pelo menos nesse semestre agora, né, eles já vão ter uma ideia de como que um banco de dados e um back-end como que eles vão consumir isso, né, mas
de uma forma fake, né? Ainda sem a integração, sem ter ali um Spring, sem ter um banco de dados mesmo, consultando os dados reais, né? Ah, legal. Eu acho que é o que dá pra fazer, né? Assim, né? Já na disciplina. P1, a gente vai ter só o noturno, né? Que eu falei, que é o Fernando e o Carlos. Aí, em PI2, a gente vai ter o Hugo com o Fernando também, né? E o Gustavo com o Fernando. Então, o Fernando tá em quase todos, né, Fernando? Os projetos integradores. E o terceiro, né, em Programação para Internet 3, o Fábio com a Ana Carolina, o Bruno e o James. Aí é legal, né, vocês trocarem ideia sempre, assim, com a dupla, né, de professores que está trabalhando ali no mesmo semestre e também com o que trabalhou no anterior. Não necessariamente essas duplas, né, esses professores que eu falei aqui, trabalharam no semestre passado em P1, PI1, 2 e 3. Mas aí qualquer coisa vocês podem me perguntar que eu tenho esse histórico. Alguns professores continuam, né, nas respectivas disciplinas, 1, 2 e 3, mas alguns mudaram. Então, às vezes é interessante ver também com o professor ou com o professor da disciplina, né, para saber se realmente ele chegou a abordar aquele conteúdo ou não. Tem mais algum relato ou alguma dúvida, assim, do pessoal? Experiência ou dúvida, né, dos novatos? É só dúvida mesmo. Pode falar, ué. Não, assim, o que eu ainda tenho dúvida é a questão, assim, o objetivo mesmo, né? O objetivo você já falou qual que é, mas seria legal ter um objetivo para cada projeto integrador, né? Sei lá, qual que seria o objetivo do projeto integrador 1 que vai ser utilizado no projeto integrador 2. Ou seja, seria impossível chegar no projeto integrador 2 sem esse objetivo concluído, vamos dizer assim. E seria impossível chegar no 3 sem um objetivo do 2 concluído, né? Então, aí eu acho que quem está lá no 3 ficaria feliz, que seria... eu tenho certeza que todo mundo aqui conseguiu passar pelos objetivos do 1 e do 2 e não ficou ali... o projeto integrador 1, ele aprendeu X, no 2 ele aprendeu Y, mas infelizmente no 3 a gente vai aproveitar pouca coisa de X e Y. É só isso, assim, entendeu? Entendi. Eu compartilhei de novo aí, né, o PPC, né? Eu acho que no projeto integrador 1, o que dá para fazer é um front-end, né? Eu não sei se dá para evoluir muito além disso. Eu já participei de várias apresentações, né, de projeto integrador 1 e teve, por exemplo, no mesmo semestre, um turno, não lembro agora, mas tipo, o vespertino já tinha um site responsivo, enfim, completão, e o pessoal do noturno não, tinha só ali um projeto no Figma e começando a engatear nos códigos. Então isso varia também muito de turma, né? E eu que fui o professor das duas, por exemplo, né? Então, assim, em projeto integrador 1, acho que não dá para avançar muito em relação a isso. No projeto integrador 2, o que vocês acham que é o máximo que dá para um... Por exemplo, o front-end já serve para ele talvez continuar? E, se sim, né? E até onde que vocês acham que daria para ir em PI2? Eu acho que já daria para ter um site funcionando que eu digo assim, sem dados estáticos, né? Sei lá, mocado, mas com validações com JavaScript, né? Um site um pouco melhor do que um site só de apresentação, vamos dizer assim. Uhum.
Pelos itens, né, que tem no PI 2, é mais assim, ele parece que ele para um pouco de desenvolver e começa mais a documentar, né? Essa parece que é a ideia que eu tenho, olhando ali as disciplinas. Pode falar, acho que o Gustavo levantou a mão primeiro, né? Então, pessoal, a gente podia, eu não sei se está prevendo ter uma outra reunião tão breve quanto, cada um estudar o que foi feito no semestre anterior e vir com proposta. Por exemplo, o PI 2 eles fizeram, sei lá, umas 25 páginas de documento, contando o print de tela, mas apresentaram também um protótipo. Foi uma pena que na culminância o professor Fernando tinha saído por causa do bebê que nasceu, e nenhum dos demais professores puderam participar, porque eles fizeram protótipos e fizeram no Google Sites, do Wix, que eram estáticos, mas eram muito legais de ter visto como resultado, sabe? Então, assim, o professor Gênesis, eu não sei se ele chegou a olhar a documentação que eu compartilhei, os alunos fizeram realmente trabalhos legais dentro das possibilidades. Então, eu não sei necessariamente o que a gente poderia colocar mais itens no PI 2. Até conversando com o professor Fernando, antes das aulas começarem, a gente não conseguiu encontrar praticamente nada para aumentar ou para modificar o template que eu compartilhei, sabe? Eu acho que na grande maioria dos projetos que vem do PI 1, quando chega no PI 2, pode começar a fazer a modelagem do banco. Entregar lá o diagrama de estado de relacionamento, modelo relacional, e talvez até um SQL do banco já. Isso já dá para fazer no banco de dados 1. Que é a matéria que se vê no banco de dados 1, né? Dá para correr em paralelo com o banco de dados 1, isso já para o projeto que foi feito no PI 1. Acho que é isso então, né? Acho que é mais a parte documental ali, adiantar um SQL, né? Mais alguém tinha levantado a mão? Eu não recordo aqui. Bom, e aí para o 3, né? Até onde vai chegar é até onde o aluno conseguir praticamente, né? Talvez, espera-se, né, que ele consiga ali fazer um sisteminha web com banco conectado. Às vezes ali, a gente tem duas disciplinas ali também que fogem um pouco ali, né, que seria estatística e metodologia. A professora de estatística até deu uma ideia esses tempos, no semestre passado, sobre o que daria para usar de estatística. Acho que o Fábio também conversou com ela sobre alguma proposta. E pro terceiro, vocês acham que isso que a gente consegue entregar no segundo dá para evoluir? Dá para evoluir até onde? Vocês acham que essa parte da documentação também já está interessante? Pessoal, para os professores que tem que sair por conta da aula, tá? Tranquilo, eu vou continuar gravando aqui, mas a gente também já está quase encerrando. Para o PI 3, eu acho que integração, né? Do front com back. É o que eu daria de sugestão, foi o que, pelo menos, quando eu trabalhei com o PI 3, foi o que a gente tentou fazer. Uhum. Aí só um grupo conseguiu, na verdade. Uhum. Né, de todos. Mas, assim, eu creio que não conseguiram, porque essa turma em específico foi a turma que ficou atrasada com o conteúdo de banco de dados. Né? Entendi. Não teve professor no segundo semestre. Aí, quando foi pro terceiro semestre, a matéria ficou encavalada. Então, acho que foi até o Caio que estava dando o banco de dados 2. Ele deu teve 1 que e 2 gastar um junto. tempo. Ele teve que gastar um tempo com o banco de dados 1, aí acabou ficando encavalado. Aí, quando os meninos tinham conhecimento assim um pouco mais aprofundado, estava muito perto assim do final do projeto integrador, e aí muitos grupos não conseguiram apresentar, né, essa integração, só um grupo. O resto da galera fez até coisas um pouquinho mais próximas assim do que foi pedido pelos clientes. O que é outra coisa interessante também é que falaram agora que no PI 1, né, vai ter demanda externa. No PI 2 e no PI 3 eu trabalhei junto com o Fábio Ferraz e ele arranjou o cliente para todos os grupos. E aí alguns grupos se desfizeram, né, outros
abandonaram o projeto. Inclusive até hoje no NDE, né, Thiago? O Fábio até chegou a comentar um pouco disso, que a Sim. gente entrega projeto na mão dos meninos e os caras abandonam, né? Aí lembrei aqui também que eu queria falar pro Fernando, o seguinte, deixar os meninos soltos no P1 também, para que eles queiram desenvolver algo que eles queiram, vão ter muitos deles que não vão fazer nada, viu? Porque às vezes o pessoal chega no TCC e não tem ideia de projeto nenhum, vem perguntar pra gente o que a gente pode dar de ideia para eles. Quanto mais lá no primeiro período, que eles não tenham uma perspectiva maior ainda, né? Isso acontece no PI2, isso acontece no PI3 também, tá? É bom ter algo mais concreto ali, né, pra eles. A gente chegar com alguma ideia, se for o caso, né? O Fábio chegou com clientes, né? De dentro do IFB mesmo, acho que 2 de fora. E aí não é garantia também que vai dar certo, que os meninos vão chegar até o 3º PI, né? Com esse, mas já é algo melhor, eu acho, do que deixar solto. Sim. Fala aí, Fábio. No PI3 do semestre passado, né, falando um pouquinho do que o Thiago comentou, de que se espera, né, tiveram 3 grupos, né, foi uma turma mais reduzida, e 2 grupos conseguiram pegar um front que eles tinham começado, né, aprimorar, e conseguiram desenvolver uma API e fazer essa integração, né. Então, 2 dos grupos conseguiram fazer isso, né? Documentar os endpoints, né? Então, toda essa parte. Eu acho que isso é um resultado satisfatório, né? Para o PI3. Agora, a gente não conseguiu integrar muito bem ainda estatística, né? Na experiência do semestre passado. Metodologia científica até que integrou bem também. Sistemas operacionais também eu acho que a gente consegue alinhar melhor. Agora, banco de dados 2 integrou com mais facilidade, programação para a internet também, né? Eles tiveram que aprender coisas por conta própria. Se não me engano, eles ficaram boa parte do semestre sem professor na matéria de programação para a internet. Mas dos grupos que conseguiram, cada um desenvolveu numa tecnologia diferente de back-end, né? Mas ambos conseguiram. Então, isso foi bem interessante. E agora a turma que era do 3º período e que agora foi para o 4º, né, do vespertino, pelo menos que eu tenho acompanhado mais de perto, um dos projetos ele vai ser continuado. Inclusive, esse projeto, eles estão com a ideia de dividir em 2 TCCs, né? E até conversei, eu vou orientar uma dupla, continuidade do projeto integrador, né? Que era uma das intenções do projeto integrador, né? Facilitar também a transição pro TCC, né? Então, acho que ele está cumprindo esse papel aí, né? Começa a cumprir esse papel também. E o outro grupo, na realidade, vai ser uma pessoa só, né? Está sem orientador, inclusive, lá na planilha que o Fábio mandou por e-mail, né? O Fábio Ferraz. Que a ideia dele também é pegar uma outra parte desse sistema para poder ser desenvolvido, né? Essa foi a experiência, né, do semestre passado. Legal. Eu acho que fazer o aluno chegar no projeto integrador 3 e ter uma ideia de tudo que ele precisa para fazer o TCC, ou pelo menos tá bem encaminhado, né, para isso. Se você conseguir usar para o TCC, maravilha. Se não conseguir, pelo menos ele já meio que passou por essas etapas na prática, né, tá bem perto. Acho que já ajuda muito, né. Bom, gente, eu acho que deu para alinhar algumas coisas, né, tirar umas dúvidas, trazer alguns apontamentos aqui que eu vou dar uma olhada melhor também. Alguém tem mais algum ponto, assim, gostaria de comentar? Não? Bom, aí o grupo lá ele foi criado, acho que a gente pode daqui a umas 2 semanas, né, fazer uma outra reunião, igual o Gustavo propôs, acho que é interessante. Às vezes, né, os professores trocar uma ideia com o professor anterior, trocar uma ideia também com os professores da disciplina para ver o que pode ser feito, até onde dá para chegar. Um fator assim, bem positivo para a gente esse semestre
é que há muito tempo a gente não conseguia iniciar o semestre com todas as disciplinas com docente, né? Por incrível que pareça, né? Numa instituição de ensino a gente sempre iniciava o semestre faltando um monte de professor. E nesse semestre todas as disciplinas estão com professor. Só tem um professor afastado por licença, né, de saúde. E todo o restante ali tá rodando bem certinho. Então acredito que esses prejuízos do aluno começar a fazer banco, programação, né, só lá no meio do semestre, pelo menos dessa vez não vai acontecer. Então acho que dá para correr atrás dos prejuízos aí. Bom, gente, acho que é isso, da minha parte é só. Estamos já no tempo também, né? Muitos aí têm aula daqui a pouco. Queria agradecer, né, a participação e a presença de todos. Vamos continuar agora interagindo lá no grupo, tá bom?